Boa noite a todos. Inicia nesse momento a segunda sessão extraordinária no quarto ano da 18ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Antônio Heraldo da Silva. Presente. Charleston de Oliveira Leite. Claudete de Oliveira. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva. Presente. Gabriel Ferreira Gobi, presente. Ivanir Pedro Santini. Presente. Luciano Pereira Batista. Presente. Marcelo Riso. Presente. Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Presente. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Presente. Com todos os vereadores presentes, podemos dar início à segunda sessão extraordinária. Nobre presidente. Por problemas técnicos, não será executado o hino nacional brasileiro e o hino municipal. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ata de ordem geral, número 2404. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o vice-presidente Rodrigo Rodrigues. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal para que fosse consultado o plenário para a dispensa da leitura da ata, pois é de conhecimento de todos. A ata está em discussão. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, a ata está em votação. Solicito para que os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Ordem do dia. Única discussão e votação nominal ao projeto de lei do Executivo número 02 de 2023. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 02 de 24 de janeiro de 2024. Dispõe sobre emissão de ruídos sonoros originados de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados ou em movimento e dá outras providências. A professora Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita do município de Itirapina, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são legais, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica expressamente proibido o uso de dispositivos sonoros e equipamentos de som automotivo de qualquer natureza em qualquer tipo de veículo referido no artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, tanto em movimento quanto estacionados em vias públicas, privadas e demais logradouros do município, bem como em espaços privados de livre acesso ao público, como postos de combustíveis e estacionamentos, quando esses dispositivos ou equipamentos emitirem sons ou ruídos excessivos capazes de perturbar o sossego público. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, consideram-se aparelhos de som os dispositivos eletrônicos destinados à reprodução de áudio, abrangendo rádios, alto-falantes, sistemas de áudio e equipamentos similares, independentemente de serem portáteis ou instalados em veículos automotores. Parágrafo 2º. Entende-se por vias e logradouros públicos, para os fins desta lei, a área compreendendo o leito carroçável, o meio-fio, as calçadas, a entrada e saída de veículos nas garagens de todas as áreas destinadas a pedestres. Parágrafo 3º. Excluem-se das proibições os veículos profissionais devidamente adequados à legislação e autorizados, bem como veículos publicitários utilizados em manifestações sindicais, populares e eventos religiosos. Quarto, a administração pública poderá... A administração pública municipal poderá realizar ampla divulgação desta lei, inclusive através de mídias locais e outdoors, bem como disponibilizar um formulário eletrônico para denúncias, inclusive de forma anônima, de violações, indicando locais e ocorrências de emissão
de pressão sonora acima do permitido por esta lei. Parágrafo 5º. Equiparam-se aos aparelhos de som automotivos os dispositivos rebocados, instalados ou acoplados nos porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos, assim como aqueles equipamentos por características similares. Parágrafo 6º. Para os veículos em movimento, serão observadas as normas constantes no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, combinadas com a resolução número 958, de 17 de maio de 2022, do CONTRAN, ou outra que substitua. Parágrafo 7º. Não se incluirão na vedação do caput desse artigo sirenes e aparelhos de sinalização sonoras utilizados em carros de bombeiros, viaturas policiais, ambulâncias e alarmes automotivos acionados por tentativa de furto. Parágrafo 8º. Durante o período eleitoral deverão ser observadas as determinações da Justiça Eleitoral em relação aos veículos automotores que portarem aparelhos de som. Artigo 2º. Para critério de avaliação, será utilizado a NBR 10.151, norma brasileira, de 2019, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, tendo como limite de som 70 decibéis, nível considerado moderado alto. Artigo 3º. A infração do dispositivo nessa lei acarreterá a aplicação de multa no valor de 20 UFESP, calculado em dobro na primeira reincidência e quadriplicado a partir da segunda reincidência, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis. Parágrafo 1º. Entende-se como reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 30 dias. Parágrafo 2º. A Defesa Civil poderá fiscalizar a aplicação desta lei, bem como os fiscais de tributos, os fiscais de posturas, os fiscais ambientais e os agentes responsáveis pela atividade delegada, independentemente de denúncia ou reclamação. Artigo 4º. Além da aplicação da penalidade prevista no artigo 3º desta lei, se houver recusa em atender à ordem de redução do volume sonoro conforme os padrões estabelecidos pela legislação mais restritiva em vigor, a autoridade fiscalizadora poderá apreender provisoriamente o aparelho de som ou o veículo em que ele estiver instalado, especialmente quando a remoção apresentar dificuldade. Parágrafo 1º. O pagamento da multa estipulada por esta lei é de responsabilidade do proprietário do dispositivo sonoro ou do veículo que transporta o equipamento de som automotivo utilizado na infração às posturas municipais. Essa responsabilidade é independente de qualquer outra apuração de responsabilidade, se houver. Além disso, o proprietário do aparelho de som ou do veículo que contém o equipamento será encarregado de arcar com possíveis despesas relacionadas à remoção e estadia. Artigo 5º. As sanções indicadas no artigo 3º e 4º desta lei não eximem o infrator das responsabilidades civil e criminal a que estiver sujeito. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 7º. O infrator terá direito a recurso, resguardando os princípios do contraditório e de ampla defesa. Artigo 8º. Esta lei será regulamentada, no que couber, por ato próprio do chefe do Poder Executivo. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itirapina, 24 de janeiro de 2024. Professora Maria da Graça Zucchi Moraes, Prefeita Municipal, publicada na Prefeitura Municipal na data supra. O projeto não consta de parecer e nomeio como relator especial a vereadora Claudete de Oliveira. Eu gostaria de justificar meu voto contrário. Com a palavra, nova vereadora. Posso falar daqui? Pode. O projeto, como eu disse para o senhor, já um pouco mais cedo, ele tem erro se tornando lei. E a gente não pode estar aprovando algo que nós
conseguimos identificar antes de passar pelo crivo dessa casa. E o senhor me disse que solicitou a retirada do projeto e a alteração desse dispositivo em contrário à legislação, inclusive vigente no município, e não foi possível porque eu estou vendo o projeto aí. Então, meu parecer nesse projeto é contrário, é não. Com parecer contrário ao projeto pela relatora especial, o projeto está em discussão. As palavras, Pedro. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Risso. Pezão. Boa noite a todos, mesa diretora, senhor presidente e demais pares aqui dessa casa. O projeto aqui consta realmente de uma parte aqui que gera dúvidas e, na minha opinião, é irregular. Onde fala que no artigo 3º, parágrafo 2º, a defesa civil, fiscal de tributos, fiscais de postura, fiscais ambientais e agentes pela atividade delegada podem fazer a fiscalização dessa lei, eu vejo como irregular, tá? Porque pelo que consta no edital desses cargos aí, eles não têm esse poder, a menos o fiscal de posturas, tá certo? Ou atividade delegada, que é o policial, tá? Existe já lei federal, existe lei estadual, existe vários tipos de lei, tá? Poderia ter sido feito por decreto, creio que sim. Mas, como é que você vai incluir um fiscal de tributos para ir lá fiscalizar? Como é que você vai incluir ele? Está em desvio de função. Fiscal ambiental. Som. Vai atrapalhar o ouvidinho dos passarinhos, dos peixes. Vai atrapalhar, vai nascer uma flor, não vai nascer por causa daquele som alto. Então, gente, foi pedido para retirar, foi pedido, segundo foi falado aqui, por que não corrige? Aqui está escrito poderá. O poderá tem vários, sabe? Até a ponto de falar para o funcionário, você vai ter que ir lá. Não, mas eu não vou, você está se recusando. Então pode gerar alguma... Ah, mas não está na minha atribuição. Realmente não está. Mas até ver isso aí, já gerou um conflito ali, um mal-estar com o funcionário. Tá? Vai gerar multa? Vai. Fiscal de tributos, ir lá fiscalizar, não está na atribuição dele. Esse tipo de coisa, não. Fiscal ambiental, também não vejo. Defesa civil, também não vejo. Então, já foi dado um parecer contrário aí, a respeito do projeto. Creio que já está negado, né? Mas se não tiver negado, da minha parte está. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Ricardo Alexandre Baldissera. Baldinho. Uma boa noite a todos, senhores vereadores, mesa diretora, público aqui presente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Bom, só reforçando o que o vereador que me antecedeu falou, na mensagem, na justificativa, a chefe do executivo, a prefeita, fala aqui que o projeto de lei em pauta surge como resposta às crescentes preocupações da sociedade acerca dos perturbadores incidentes ocorridos durante o Réveillon na represa do Broa, nos quais indivíduos agiram de maneira irresponsável, causando transtornos significativos com o uso de som alto
e alarmantemente armas de fogo. Esses acontecimentos críticos foram o impulso para a formulação desse projeto, objetivando prevenir situações semelhantes no futuro, proporcionando maior segurança e tranquilidade à comunidade. Bom, primeiro que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque tem som ou não tem som que pode ocorrer uma violência, né? Não tem nada a ver, se tiver um show lá no Broa, então, vai ocorrer violência. Se tiver um carro de som, vai ter violência. Não se associa som com violência. Não é porque tem som que vai ter pessoas lá que vão sair dando tiros e etc. Já começa por aí. Outra, nós já temos uma lei do silêncio no nosso município. Pode aplicá-la. Independente se é no período noturno, no período diurno, não é? Segundo, o que o vereador que me antecedeu disse aqui. Onde já se viu colocar um fiscal de tributos, né, para fiscalizar som? Vai colocar a cara lá? Onde já se viu um agente da Defesa Civil fiscalizar? Vai colocar a cara lá? Né? Eu acho que quem somente poderia fiscalizar isso é a função delegada, no caso os policiais militares, que ainda não está regulamentada, né, no nosso município, que já deveria ter sido. Então, é um projeto completamente, ao meu ver, errado. Completamente errado. Como disse aqui, esse projeto poderia ter sido retirado, poderia ter sido corrigido. Se tirasse esses cargos, dessas atribuições de ir lá fiscalizar, quem sabe poderia ser diferente. Quem sabe o meu voto poderia ser diferente. Agora, jamais vou aceitar que esses cargos que não têm essas atribuições quando foram contratados no edital de concurso, serem obrigados a fiscalizar esse tipo de coisa. Correndo risco de vida, correndo risco de apanhar, correndo risco de várias coisas. Então a prefeita, ela está querendo dar uma resposta para a sociedade diante do ocorrido, jogando nas costas dos funcionários e nas nossas costas, porque ao meu ver também, ela poderia ter feito isso como decreto. Então, essa resposta, o que ocorreu no Réveillon, pode acontecer novamente, independente de som ou não. Agora, para finalizar, já foi negado, né? E eu sou completamente contra, devido ao fato de colocarem cargos que não tem nada a ver, as suas atribuições não tem nada a ver com a fiscalização do som na represa do Broa. Então, para finalizar, é isso. Eu sou o contrário e peço que os meus pares me acompanhem, porque um projeto desse, como eu disse sempre, não era nem para estar nessa casa. É uma vergonha. Sem mais, muito obrigado. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Claudete de Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, mesa diretora, público que nos acompanha. Como já foi dito aqui, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é assim: fazendo lei manca, a qual traz a falta de quem está habilitado a fazer esta fiscalização. Lei que já nasce morta.
como tantas outras que nós temos, por falta da complementação. A Lei Federal do Silêncio, que quer que seja para todos os limites que poderia ser alcançado por nós, ela tem horário, até determinado horário, e tudo mais. Então, ela poderia ser seguida como exemplo, até porque a perturbação, madrugada adentro, não é só o Balneário Santo Antônio, porque só voltado para lá, Planalto Serra Verde já se encontra quase na mesma situação. Então, é lugar que tem alguém para fiscalizar no noturno, isso que ocorre. Perturbação é só os carros. E aquelas casas de veraneio, tanto de um lugar quanto do outro, que são alugadas nas festividades. E casa que cabe 10 pessoas, aí 20, ou vai até mais, e rasgam a madrugada inteira. Você pode entrar dentro da casa das pessoas e poder parar o som? Não. Mas você pode acompanhar a lei federal e determinar o horário. Assim como você pode fazer com os veículos também. O que não pode, de jeito nenhum, é você dar responsabilidade a quem não é de direito. Você não pode alterar as atribuições de função de carreira contida no edital de concurso do trabalhador no meio do seu caminho da sua carreira. Nem que o cargo fosse colocado em vacância. Você ainda não poderia fazer isso. Apoderar. Você registra uma lei dessa forma. Então, hoje, eu vou precisar que faça. E aí? Como é que você vai fazer? Quanto à defesa civil, eles utilizam a defesa civil para tudo quanto é situações. Aonde você vai, você vê a defesa civil. Ou seja, né, guardanapo de mecânico, está em todas. Porém, em algum momento, talvez possa ter uma instrução, alguma coisa, com a finalidade de fato de qual é o papel da defesa civil. Qual é? Mas, enquanto não, são servidores de carreira desempenhando atribuição alheia ao seu cargo no local onde criou uma célula, que seria a defesa civil, mais um setor, né, ali. Então, esses funcionários estão ali. Agora, a função delegada, sim, são militares, tem poder de decisão, tem poder para isso, para chamar outro colega, se precisar. O fiscal de postura, ele também tem poder para isso, porque faz parte. Até mesmo o fiscal de obras, ele também tem lá alguma coisa que ele pode estar ajudando, não sozinho, claro, mas o fiscal de tributos e do ambiente, não cabe a eles, não está nessa atribuição deles. E não está na atribuição, não é porque o município não colocou, é porque não faz parte do CBO da função. Por isso que eu disse que era contra e permaneço. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Beth Lubloa. Olá, nobre presidente, mesa diretora, nobres pares desta casa, público que nos acompanha presencialmente via internet, boa noite a todos. Eu ocupo essa tribuna, nobre presidente, para fazer as minhas colocações de acordo com a leitura que eu fiz de todos os projetos e de alguns questionamentos que me levaram até a prefeitura para discutir. Porque eu entendo que o papel do vereador, além de fiscalizar, né, denunciar o que nos cabe dentro da nossa prerrogativa, é ajudar a prefeita a legislar, né, de forma coerente, de forma legal. Eu recebi na minha casa no Broa
através do assessor Roberto, a documentação e a convocação para a sessão extraordinária na sexta-feira, né? E eu consegui estudar no final de semana, sábado e domingo. Então, hoje, tive que cumprir algumas agendas que eu já tinha, e no final da tarde eu fui até a prefeitura. Por quê? Eu fiz algumas anotações, inclusive referente ao inciso 2, né, que compõe o artigo 3º, que fala, de fato, sobre fiscais de tributos. De fato, isso fere a legalidade, né, dentro da regulamentação que o concurso descreve. E foi uma das questões que eu discuti. Por quê? Participando de todas as reuniões que teve, dos casos que aconteceu na cidade como um todo, mas o acúmulo, infelizmente, foi no Broa. E eu não falo sem conhecimento de causa, porque eu moro no Broa. E eu estava na orla da represa com 20 compadres meus no Réveillon. Só que todo mundo sabe que eu moro descendo a rua principal do lado direito. E foi onde meus compadres montaram 5 tendas. E eu fiquei à virada do Réveillon com eles. E aquele lado, que é um lado que fica mais os campistas, foi tranquilo. Aí nós escutamos uma movimentação estranha, gritaria, tiros. E quando eu fui até a rampa para ver, realmente lá a coisa estava feia. Inclusive, eu liguei para os meus compadres, para a minha família, que passa o Réveillon comigo no Broa, e falei, vamos subir para casa, porque a coisa está feia. E uma das ligações, entre as 4 ligações que teve no Réveillon, uma das ligações da Polícia Militar foi a minha. Então, assim, realmente, né, a gente sabe que é um caso atípico, que existe uma organização que tem um grupo de WhatsApp que chama Rolezinho, e realmente eles se organizam para tumultuar certos locais. E isso já aconteceu em São Carlos, em Araraquara, em outras cidades, né? Eu acho que deram tanta evidência ao Réveillon do Broa, porque o Broa nunca esteve tão bonito, tão organizado, tão bem cuidado. Então é mais fácil criticar, mostrar o que está acontecendo de péssimo, do que falar, olha que beleza, como nós evoluímos, né? E a mídia é sensacionalista, nós sabemos. Então eles fazem questão de mostrar o que está dando errado, não o que está dando certo. Mas voltando ao projeto, né, que nós sabemos que a violência baderna, infelizmente, acontece na cidade, acontece no bairro Planalto Serra Verde, Ubá, só que devido o Broa ser um bairro atípico, onde nós recebemos muitos turistas, lá a concentração é maior. E por que que aconteceu só na rampa? Porque colocaram carros baixos, rebaixados, com aqueles sons enormes, e isso é uma fala do CONSEG, do capitão Facchini. Tanto na reunião do CONSEG, que eu estava presente, quanto na reunião que o empresário Ítalo Cardinale, juntamente com mais 8 empresários que fazem parte de associações que pertencem à Orla da Represa, do Vivenda do Broa, do Golf Resort, vieram à procura do Poder Executivo, da Prefeitura, para discutir esse caso atípico que aconteceu no Réveillon no Broa. E a fala do capitão, nosso presidente, foi a seguinte, que quando existe esse som alto, não que uma coisa vincule a outra, só que traz, sim, as pessoas mal intencionadas que querem fazer baderna, porque aí fazem aquele pancadão, né? Não é um som familiar, é pancadão. Né, aquelas músicas, infelizmente, de baixo calão, e que são lugares que não ficam as famílias. E eu estava lá presente. Eu estou falando do que eu vivi.
né? E fiquei triste, sim, com o que aconteceu. Por isso eu fiz questão de participar de todas as reuniões. E foi uma sugestão, tanto do capitão, da Polícia Militar, quanto dos empresários e dos moradores do Broa, que tivesse uma lei municipal mais rígida, para que houvesse, sim, tolerância zero, né? A fiscalização e quem é de autonomia multar e até guinchar, porque aí acaba a baderna, põe ordem, sabe? Agora, sim, para isso, precisava de uma lei mais rígida, como existe a lei do pancadão em Rio Claro. Existem outras várias leis em outras cidades. Só que vendo essa questão, né, apesar que eu entendo e sei, através de estudos e pesquisas, e hoje nós temos muita facilidade no Google. A palavra poderá é a forma conjugada do verbo poder, na terceira pessoa do singular, do futuro do indicativo. Indica uma ação que poderá ocorrer no futuro, mas que não é garantida, isto é, não é obrigatório. Porém, eu prefiro, nobre presidente, e sugiro que seja feito o que é certo. Então, assim, fiscais de tributos aqui realmente, no meu entender, está errado. Então, em conversa hoje à tarde, dentro da prefeitura, porque eu penso o seguinte, nobre presidente, esse é meu pensamento. Como que nós vamos pedir vistas ou votar contrário a um projeto dessa envergadura, onde nós podemos ser responsáveis, né, ou ser responsabilizados pelas badernas que pode ocorrer no carnaval. O carnaval está aí. Então, como poder legislativo, eu entendo que eu, com as vossas senhorias, meus colegas de trabalho, nós podemos sugerir uma pequena alteração, retirando o que está errado, e aprovando a lei para que sancione e que tenha uma aplicação durante o carnaval, e nós podemos fazer isso. Né, porque eu conversei com a prefeita, com o vice-prefeito e com o jurídico, hoje da prefeitura, sobre essa questão. Porque eu não tenho político de estimação. Errou, ótimo, vamos corrigir, mas não vamos permitir que não tenha lei para fiscalizar, para multar, e se for o caso, para guinchar, porque já existe grupinhos combinando para fazer essa baderna novamente no Broa. E se não tiver lei, não tem como se posicionar, isso foi falado no Conseg. Então, eu acho que nós podemos, nobre presidente, nobres vereadores, nobres pares desta casa, pensar em solucionar, não em apenas criticar e não resolver, porque o problema está aí. E eu entendo que nós temos que discutir democraticamente a legalidade dos fatos e a solução para que a gente não prejudique a coletividade e o bem maior, né, que é a segurança da população que quer curtir o carnaval, mas sem ter esse pancadão, tiroteio, essa baderna que aconteceu. Agora, em relação à Defesa Civil, todas essas reuniões esteve presente o coordenador Juninho Teixeira. Que haja vista, ele cumpre o papel dele como coordenador da Defesa Civil com maestria. E essa fiscalização, a Defesa Civil já faz todo sábado e domingo no Broa. Eu faço caminhada de manhã, eu vejo o carro da Defesa Civil, para lá e para cá. E eles orientam, sim, porém, eles não têm o poder de notificar, nem de multar, mas esse trabalho de fiscalizar e orientar, eles já fazem. Em algumas cidades, existem regulamentações municipais dando poder da Defesa Civil até notificar e multar. Só que isso tem que ser feito a partir de regulamentação municipal. E algumas cidades já funcionam assim. Agora, em relação ao fiscal ambiental, ele pode, sim, fiscalizar a poluição sonora. Em muitos casos, fiscais ambientais têm o poder de fiscalizar e aplicar multas relacionadas à questão de poluição sonora, incluindo som alto.
As regulamentações ambientais costumam abordar a poluição sonora como uma forma de proteger o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. As penalidades podem variar de acordo com as leis locais e o impacto do som no ambiente. O que eu acredito que acontece em Tirapina é que nunca houve um fiscal ambiental concursado, né? Aí abriu o concurso ano passado e passou um cidadão em primeiro lugar como fiscal ambiental, onde assim que ele assumir, vai ter que ser feita a regulamentação. Eu acredito que como nunca teve esse cargo, então é até falta de conhecimento. Eu não vou falar nem ignorância, porque ninguém é obrigado a saber tudo, mas o fiscal ambiental ele tem essa prerrogativa sim, inclusive cumpre em várias outras cidades, inclusive em Brotas, nossa cidade vizinha. E aí, presidente, para me encerrar a minha palavra, eu gostaria de sugerir aos nobres pares, ao presidente, para que ao invés da gente votar contra ou pedir vistas, que a gente sabe que demora um prazo, eu, como representante do povo e como colega de trabalho do Legislativo, eu tomei esse cuidado de ir até a prefeitura e falar, olha, isso daqui eu não concordo, só que o carnaval está aí. Nós podemos sugerir a votação, se todos os nobres pares entender a importância e a discussão da envergadura desse projeto e votar com uma emenda modificativa, uma pequena alteração. Aí tem como ver com o jurídico da casa se isso pode ocorrer, né? Não estou aqui, eu não sou advogada, presidente, e não estou aqui para colocar isso na cabeça de ninguém. Eu discuti isso com o jurídico do executivo, com a prefeita e o vice-prefeito. E foi a doutora, que é secretária do jurídico, a doutora Jaqueline, que falou que existe essa possibilidade, e a prefeita falou que se tiver na legalidade, que nós estamos aqui para ajudá-la a governar, né? De repente, a gente, se os nobres pares entender, a gente pode ligar, nós temos procuradora na casa, e ver essa possibilidade, né? É a critério, presidente, de sugestão, né? Eu não sou formada em direito, eu estou vereadora. E aí eu deixo, essa sugestão para a gente discutir, ver o que é melhor, mas eu tive bastante cuidado em analisar e discutir esse importante projeto. Caso não passe, a prefeitura não terá mecanismo nem ferramentas para fiscalizar, multar, guinchar esses carros que promovem essa baderna, e aí a gente assume a responsabilidade também como representante do povo, porque o ônus e o bônus é coletivo. É sobre isso, presidente. Muito obrigada. O projeto está em discussão. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos da mesa e peço a palavra. Com a palavra o nobre vereador Juruna. Boa noite, nobre presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres pares, público aqui presente e todos que nos acompanham online. Bom, a respeito desse projeto de lei 02, gostaria de esclarecer como foi o início de tudo. Esse projeto chegou na casa do recesso, com urgência, expliquei, conversei com o pessoal que não daria para fazer a sessão extraordinária no período do recesso, por motivos de tempo. Esse projeto seria encaminhado para as comissões, a comissão do recesso,
e até o término do prazo da comissão e da convocação da sessão extraordinária, já teria encerrado o recesso, aí estaríamos já no mês de fevereiro. Ou seja, não poderia novamente colocar esse projeto em extraordinária, sendo que ela não passou pelas comissões da casa, as comissões permanentes. Deixei muito bem esclarecido isso daí, e, de repente, foi mal interpretado, dizendo, tá lá, agora estão, presidente, está dando uma canseira, está demorando lá para colocar o projeto. De novamente, entramos em contato, pedi para vir aqui, para nós conversarmos, e veio a procuradora jurídica da prefeitura, a qual expliquei para ela, ela teve um entendimento, e também sei da importância desse projeto de lei. Porém, deixei muito bem claro, e também quero aproveitar esse momento para deixar bem claro, que esse projeto aqui, ele fere o plano de carreira dos funcionários públicos municipais, o secretário, no caso, os fiscais. O plano de carreira, que é a lei número 3.085. Então, está bem esclarecido lá. Eu sugiro que o executivo faça da forma que eu conversei lá atrás. Regulamente esse projeto de lei, esse dispositivo aqui, essa lei, dessa forma, amparado na lei municipal que já existe no nosso município, a lei do silêncio. Existe uma lei de 2010, é só utilizá-la. Vamos dizer que não tivesse uma lei do silêncio no município. Como que faz? Manda para casa fazer uma lei? Ótimo, isso é o correto, é o perfeito. Mas você pode regulamentar pela lei mãe. Existe a lei federal. Então, pela lei federal, ou de repente por uma lei estadual, a prefeita vê, o executivo vê, o jurídico da prefeitura vê e faz um decreto. Para ficar bem mais claro, bem mais explicado, bem assim, didático, vamos recordar 2021, quando assumimos, tivemos posse, a prefeita assumiu o primeiro ato da prefeita. Ela fechou a portaria do Broa, por decreto. Mandou para casa algum projeto de lei para fechar, isso, aquilo? Não. Ela fez um decreto, lei, amparada numa lei do João Dória, uma lei estadual, fez o decreto municipal e executou. Então, eu sugiro que faça a mesma situação. Faça por decreto, coloque isso daqui num decreto. Tem a lei municipal de 2010, que agora eu não estou com o número aqui, mas tem a lei municipal. Existe uma regulamentação de 2013, que ela é bem complexa, ela é bem, vamos dizer assim, bem rígida. Eu fui comerciante 20 anos aqui nessa cidade, eu sei o que eu estou falando. Esse problema que teve no Broa, isso aí aconteceu há muitos anos atrás. E como que resolveu? Em cima dessa regulamentação de 2013. Foi colocado faixas na entrada, na pista, proibido som, multa, tal, e resolveu. Na época resolveu, e resolveu até um certo tempo aí. Eu acho que é muito mais razoável e interessante, e muito mais rápido e prático regulamentar isso por decreto. Faz o decreto, cumpra-se, ponto. Porque aqui fere a legalidade, ou seja, chega até a ser inconstitucional, né? Vai gerar resistência, eu acho não viável, mas tem formas de tomar providência. Não é cruzar os braços agora e acontecer algo lá, mandamos para a Câmara. Da mesma forma que nós, vereadores,
sai daqui e vai conversar com os secretários. Nós, vereadores, participamos de algumas conselhos municipais. Essa mesma ida de procurar legislar e trabalhar para a nossa cidade, isso aí cabe ao executivo também vir aqui. Vinha um secretário, vinha a prefeita, vinha o vice-prefeito, vinha o secretário aqui, falar assim, olha, o procurador, estamos com isso, vamos resolver trabalhar junto? Mas não. Acha que muitas coisas... É impressionante ver, às vezes, vereador que passou aqui e hoje ocupa cargos, né? E fala assim, não, mas dá para fazer. Não sei se fizeram, mas aqui existe um regimento. Existem leis que eu e nós aqui vamos cumprir, né? Vamos fazer dentro do regimento, dentro do prazo legal. Dá para adiantar? Nós não estamos aqui para atrapalhar momento algum o executivo. Pelo contrário. Mas tem hora que quando você orienta, o entendimento parece ser diferente. Olha lá, já está começando que não dá certo. Já está querendo que não dá certo. Já está arrumando obstáculo. Não, nós estamos trabalhando juntos, sugerindo juntos para resolver. Então, eu penso da seguinte forma, esse projeto foi avisado que teria alguma resistência, que ia dar problema, que pode ser regulamentado ela por decreto. E agora estamos aqui para fazer, vou colocar em votação, né, diante de uma situação dessa, que talvez no imaginário vai resolver o problema que teve lá. Eu esperava que o projeto que tivesse aqui para resolver essa situação do BROA, da atividade delegada, tivesse aqui, ó, o aumento da diária da atividade delegada. Pouca coisa a mais aí, só para ser mais interessante trabalhar no nosso município. O policial se interessar, abriu vaga lá em Tirapina. Tirapina está pagando mais que Analândia, está pagando mais que São Carlos, está pagando mais que Brotas. Então, isso sim seria algo que ia realmente ajudar na luta aí contra a violência, contra a bagunça, ter o interesse maior do policial fazer atividade delegada no nosso município, porque o mesmo valor que paga aqui da atividade delegada aqui, se paga em Analândia, se paga em outro município. E quando abre essa vaga, às vezes, broa. A gente sabe que é uma situação complicada. O policial falou, opa, peraí, eu vou colocar meu nome lá para Analândia. Eu vou colocar meu nome em Brotas, eu vou colocar meu nome em outro. E, às vezes, não completa as vagas que a prefeitura ou o executivo coloca ali à disposição para esses profissionais. Então, de repente, esse projeto aumentando o valor da diária, seria muito mais interessante ter agora na nossa casa aqui, para esse momento do carnaval, e novamente, vou dizendo, isso aqui aconteceu no dia 31, na virada do ano. Então, teve tempo hábil de estar vindo, procurar os vereadores, procurar aqui a casa, entrar em contato, mandar com um tempo hábil para nós ter discutido isso daí com antecedência, mas o que acontece? Fazem tudo muito atropelado. Essas coisas muito atropelado, a palavra que eu usei 3 anos aqui nessa tribuna, precisa de planejamento, precisa ter uma logística. Então, nobres pares, foi dessa forma, foi sugerido que fizesse esse projeto de lei, usasse a lei federal ou a lei municipal de 2010 e fizesse essa regulamentação aqui por decreto. Sem mais, não, presidente. Solicito que o nobre vereador Juruna reassuma os trabalhos da presente sessão. O projeto está em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o vereador Gabriel Gobi. Boa noite, nobre presidente, mesa diretora, demais pares, público aqui presente e online. Bom,
antes de expressar minha opinião, que com certeza aqui vai ser parte desse debate, quero expressar que eu respeito qualquer posicionamento aqui tomado pelos demais vereadores, e como aqui foram dito várias vezes, opinião mesmo, pessoal de cada um, eu vou dar a minha opinião aqui frente a esse projeto, que é um projeto que, com certeza, se a administração pública não toma providência, é um projeto que gera discussão e gera transtorno dentro do nosso município. Pelo que eu estou vendo aqui, a providência, nobre presidente, está sendo está vindo do executivo uma providência para que não aconteça. É claro que não 100%, mesmo tendo qualquer dispositivo de lei, mesmo tendo qualquer decreto, isso vai acontecer. Infelizmente, tem muitas pessoas que não respeitam, né, as leis, enfim. Mas é claro que se a gente tiver um dispositivo a mais para a gente conseguir inibir, talvez, aí a ação dessas pessoas que cometem, que não são poucas também, eu acho que é válido. Então, o fato o que acontece, o som alto atrapalha a vida das pessoas, isso é fato, tá? Então, você coloca aí uma pessoa doente, uma pessoa que tem alguma, enfim, um membro, um autista, um membro da família autista, você coloca aí um idoso, você coloca um bebê recém-nascido, uma criança, e passa um carro com o som estralando, rebentando o som. E nada pode fazer, porque se a polícia vê, ela pode autuar. Mas a polícia, a gente sabe que também não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que eu vejo aqui dessas atribuições que colocam para esses respectivos cargos aqui, uma atribuição a mais que eles possam exercer o poder de polícia, que é a autuação, né? Então, eu vejo aqui como uma forma de realmente tentar travar essas ocorrências que acontecem com frequência, principalmente em datas comemorativas. Daí passou o carnaval, passou a virada do ano, que foi um pouco conturbado, a questão do Broa, principalmente, onde tem uma concentração maior de pessoas, e a gente sabe que a polícia ela não consegue, o número de pessoas é gigantesco nessas datas. E agora vem o carnaval, aí semana que vem, né? Então, a gente vê que essas atribuições aqui, que estão sendo impostas aqui a esses cargos, é claro, sou a favor condicionando, tá? Eu sou a favor da aprovação aqui, condicionando, tá criando mais uma atribuição para esses agentes aqui. Eu peço para o executivo que estude, inclusive, eu estou aberto a diálogo, e acredito que os demais pares também acompanhem essa ideia, que se está se impondo aí essa situação desses agentes atuarem, ter esse poder aí de fiscalização, que coloque também aqui uma gratificação para essas pessoas. Eles vão estar fazendo algo a mais que está no seu previsto ali na sua atribuição. Eu acho que nada mais justo de criar uma gratificação para essas pessoas por estarem ali fazendo mais uma atividade, no caso, que é essa fiscalização. Eu acho que assim, claro, a atividade delegada, ela funciona nesse caso, mas assim, nessas datas comemorativas, datas de festas, datas festivas, o número de pessoas, principalmente no Broa, é esmagador. Então, eu acredito que quanto mais pessoas tiverem essa autonomia para que consiga aí, estar na ponta mesmo, ajudando a administração, ajudando os munícipes, principalmente, que você imagina, você passa aí um dia inteiro de trabalho, às vezes chega data comemorativa, assim, festiva, você quer só descansar, você quer ficar na sua casa, tranquilo, aproveitar o feriado prolongado, e aí está um carro parado na frente da sua casa, com o som arrebentando, ou passa arrebentando com som, enfim. Então, são várias situações que, claro, como disse aqui, respeito o posicionamento de cada um, e cada um deu a sua opinião. Essa é a minha opinião.
Não acha que o projeto tá certo aqui, não se enquadra? Uai, eu não vejo que tenha irregularidade aqui. Condicionando, mais uma vez eu friso. Quer colocar atribuição? Beleza, isso não vejo que seja um problema. Agora, gratifique, dê uma gratificação para essas pessoas que vão estar tendo mais uma atribuição na sua atividade ali de trabalho, né, do dia a dia. Então, eu sou a favor dessa questão. É claro, eu acredito que todo mundo sai ganhando. O funcionário, por ser reconhecido, por estar fazendo mais uma atividade na sua função. O munícipe, porque vai ter mais pessoas fiscalizando e, com isso, inibe essas pessoas que praticam esse tipo de situação aí, que, inclusive, caracteriza crime, né? E eu acho que todo mundo sai ganhando. Então, esse é meu ponto de vista referente ao projeto. Meu voto é assim, já declaro aqui. E eu não quero amanhã ou depois, inclusive, justamente amanhã ou depois mesmo, porque o carnaval está aí, as pessoas reclamando que não foi tomada nenhuma providência, que nenhuma ação foi tomada pela administração pública, porque eu votei contra um projeto aqui que se tratava justamente de situações de poluição sonora. Então, amanhã ou depois eu quero estar deitado com a minha cabeça no travesseiro, sem carregar essa culpa de não ter tomado nenhuma ação quando a responsabilidade hoje desse projeto ser aprovado não está, e cabe a nós, né, está em nossas mãos. Então, sem mais, presidente, queria agradecer a oportunidade e mais uma vez frisando aí o respeito com todas os posicionamentos que foram tomados aqui. Obrigado. O projeto está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Ricardo Baldisseri. Boninho. Só corrigindo uma informação que eu tive aqui, senhor presidente, nós já temos a função delegada, né, no nosso município. Nossa, que bom, que ótimo. Inclusive, já está funcionando no BROA. Excelente, excelente. Isso é ótimo para o nosso município. E só pelas palavras do vereador que me antecedeu, tudo que ele falou aqui, nós já temos essa regulamentação pela lei do silêncio, né, que o Juruna já falou aqui, o presidente já falou. Nós não somos contra esse projeto. Quero deixar bem claro aqui, que nós somos contra, né, a obrigatoriedade desses funcionários terem mais essa atribuição, né, porque é uma coisa muito perigosa, né? Eu gostaria que esse projeto fosse feito e colocado aqui somente que seria feito pela atividade delegada, que é muito perigoso. Como eu falo sempre, eu já fui jovem, já gostei de som alto, às vezes as pessoas chegavam lá mandar a gente baixar o som, não queria pegar de pau, para falar o vocabulário claro, né? Eu já fui jovem, já sei como é que é isso, entendeu? Então, é perigoso. Tem gente de má índole, tem gente que pode estar com os nervos à flor da pele. Nós não podemos colocar em risco os nossos funcionários. Agora, o policial militar é outros 500, né? O policial militar, ele tem o devido respeito. Então, nós só estamos defendendo aqui os nossos funcionários. Vamos tirar desse projeto, né, o pessoal da Defesa Civil, principalmente os fiscais de tributos, mesmo os fiscais de postura, eu acho que deveria tirar também, porque é uma coisa perigosa. Ele não tem o preparo para enfrentar uma situação dessa. Os fiscais ambientais também. Então, só para finalizar, não sou contrário a essa lei. Sou contrário dar essas obrigações aos nossos funcionários de carreira que não têm essas atribuições e deixar somente essa fiscalização para a atividade delegada. Sem mais, senhor presidente, muito obrigado. O projeto está em discussão. Peço palavra. Peço palavra, senhor presidente.
Nobre presidente, nobres pares, mesa diretora, público que nos acompanha. É só para esclarecer alguns pontos, né, nesse quesito. Fiscal de tributo em Tirapina, nós temos 2 mulheres. Já começa. E ambas não aceitam gratificação nem salário maior. É o que prestou. E ambas são formadas. E elas têm o entendimento do CBO da função dela, não é das atribuições que a Prefeitura Municipal adequou no plano de carreira e salário. É o CBO delas. Não tem isso. O fiscal ambiental, que pode fazer toda essa fiscalização e todo esse levantamento, também não seria o fiscal ambiental de Tirapina. Seria aqueles que fazem parte de prender pesca predatória, aqueles tipos de situações, que olham corte de árvores. Aqueles caras, eles são formados nesse segmento. Eles são como se fosse a retaguarda de uma polícia militar ou de uma polícia ambiental. São outras situações. É diferente da fiscalização nossa para ver degradação do solo. Olha, ali está cortando algumas árvores, o que, né, dificilmente... E trazer essas informações para que a própria polícia, que tem o condom de cessar o ambiente, o que quer que seja, tomar as providências, né? Então, é isso. Aqui não tem a situação de... Olha, porque as pessoas têm problema com isso, com aquilo. Então, a lei tem que estender para o município inteiro. E nós já temos a lei nossa no município, para que não faça esses barulhos, essas situações. Quanto aos rolezinhos que marcaram, essa não foi a primeira vez. O ano retrasado já teve, só que em menor quantidade e um pouquinho mais disfarçado. Então, o pessoal falou, explicou, disse e passou. Agora, dessa vez, eles foram além. Mas isso é falta de segurança. Né? A questão da segurança, que, de novo, recai sobre a polícia. O militar não tem pessoas suficientes, efetivo suficiente, para fazer segurança de todos os lugares. Foi por isso que foi, pensando nisso, que foi criada a função delegada, lá ainda no governo do Dr. Omar. Foi essas as razões que levou. E até hoje não implantou. Então, é o pagamento disso que pesa um pouco, porque esses profissionais, eles atuam como se eles estivessem na farda deles, atuando para o cargo que eles têm, com tudo. Então, eles não custam barato, mas também não é tão caro assim a diária deles. É vinculado ao dispositivo do Estado, né? Então, é o que o presidente disse aqui. É pagar um pouquinho mais, porque o BROA dá um pouco mais de ocorrências, né? Diga-se de passagem. Porque lá juntam muito mais pessoas que em outros lugares que nós temos no município. Então, é pagar um pouco mais, valorizar um pouco mais esses profissionais e aumentar esse número de contratação. Nós temos outros bairros próximos do BROA que tem eles trabalhando. Um dia eles estão na farda mesmo, a função deles, na outra eles estão na função delegada. Então, peita ladrão, peita roubo de moto, peita tudo quanto é coisa. São contratados assim. E para auxiliar, a gente já tinha uma vez dado a ideia para a dona Graça. Para auxiliá-los, você pode, tem tantas contratações aqui em Tirapina, você pode fazer a contratação de uma empresa de segurança tipo Ingeforte, com 4 ou 5 pessoas por plantão, que ajude a função delegada a trabalhar. Agora, quando você escreve poderá para fazer determinadas situações, além do poder, você está no futuro. Então, se chegar num momento e dizer, olha, você hoje tem que ir, está na sua escala, você vai descer e você vai fazer. Porque a lei assegura, autoriza a fazer. Não o que não está escrito não está no mundo. E o que está escrito e tem que ser cumprido. A qualquer momento. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Nós sabemos de toda a preocupação do Carnaval, sabemos. Claro que a gente sabe. Não só do BROA, mas lá é um lugar bastante crítico. Ali tem funcionário naquela portaria, numa insegurança infeliz. Tem um monte de situações ali, que vem há anos, né, se arrastando. Há anos se arrastando. Então, não é dando a fiscalização sonora para fiscal de tributos e fiscal de ambiente que vai resolver o problema do BROA. De jeito nenhum. O que resolve o problema do BROA é a segurança de fato deliberada para atuar. É isso. A Defesa Civil ela pode acompanhar, eles dão volta, eles passam, olham como que está a situação, mas eles não têm o poder de chegar de decisão,
de dizer é isso que vai fazer, isso que vai acontecer. Não tem. Então é onde aproveitam deles. Sabe que lá vai encontrar qualquer tipo de pessoas usando qualquer tipo de entorpecente. Sabe que é assim. Que coloca tudo em risco. Então, fez a lei, fez destinada para o BROA, porém, não colocou como que ela vai, por quem que ela vai ser exercida. Então, ninguém está votando aqui, porque isso, porque aquilo, porque é o ambiente, porque está contra, porque é difícil não sei para quem, para o vizinho da esquerda, para o vizinho da direita. Não, não é isso não. Não estou votando contra a lei nenhuma. Até porque eu não estou vendo uma lei de fato aqui esclarecedora para eu votar. É simplesmente assim. É como disse o presidente. Desde quando o senhor está conversando lá para tirar, para modificar? Desde sexta-feira, quando eu recebi o projeto, eu avisei, falei, olha, não, estamos conversando lá para tirar, para modificar isso aqui. Não modificou, foi até o último instante, está aqui. Então é isso. Não está se votando contra pessoas, ou contra isso, ou contra a melhora de qualquer coisa que seja. Não é isso não. Está se evitando um confronto maior, delegado, através de lei aprovada por nós aqui, a quem não é de direito. É isso. O projeto está em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra da vereadora Beth do Broa. Nobre presidente, na teoria é tudo maravilhoso, né? Mas na prática não é bem assim que funciona. Eu só retomei essa tribuna porque assim eu converso com o capitão Facchini todos os dias. Porque a gente sabe que o BROA, a questão de segurança, da polícia estar sempre lá cumprindo a sua função, que é até fiscalizar a questão do trânsito, a lei vigente, causa vários transtornos. E assim, não é bem, oba, tem função delegada, vamos que vamos. O capitão Facchini, inclusive eu falei que eu iria citar o nome dele na tribuna, porque ele é o nosso representante maior dentro do batalhão da Polícia Militar de Tirapina. No CONSEG e na reunião que teve no gabinete da prefeita com os empresários que fazem parte das associações ao redor do BROA, ele deixou muito claro que a atividade delegada não é obrigatória. Né? Abre e vê, olha, precisa para o BROA 5 policiais que cumprem a atividade delegada. O capitão, ele não pode falar, olha, policial, você vai. O policial, ele tem que estar disponível e querer fazer. Senão, não rola, gente. Né? Então é fácil vir na tribuna, falar de teoria. Eu acho que a gente tem que ser prático, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que participar das reuniões. Não consegue participar da reunião? O capitão falou hoje para mim, ô Beth, como o batalhão ele é aberto para a população, ele é aberto também para os vereadores. Tem dúvida? Vem aqui, eu atendo todo mundo, eu tiro as dúvidas, eu falo do que acontece, do que é real. Até, não, presidente, me desculpa, mas eu fico até com vergonha de vir aqui na tribuna falar algo que é óbvio. Porque vir aqui falar de teoria, gente, teoria não funciona, é prática. E a prática é dialogada, é conversado. Então, não, presidente, é sobre isso. É só para esclarecer a população, porque a população acredita no que a gente fala na tribuna. Então, fala assim, poxa, mas coloca no projeto de lei só atividade delegada. Então, não faz projeto, porque só com a atividade delegada não vai funcionar. É sobre isso, não, presidente, é só para deixar um adendo da teoria e da prática, como funciona, e palavras do capitão Facchini. Eu só estou aqui, né, com permissão dele,
que fosse assim, né? Ah, vamos colocar aqui, tem 10 policiais, vamos mandar para o BROA na atividade delegada. Mas não é assim que funciona. E o batalhão e o capitão tá todos os dias aqui em Tirapina para esclarecer as dúvidas da população e dos nobres vereadores que tiver dúvida quanto ao trabalho da Polícia Militar e da função delegada. Obrigada. Suspendo a sessão para uma reunião com os senhores vereadores e voltamos logo em seguida.
Reinicio a sessão extraordinária, a segunda sessão extraordinária, e comunico a decisão do presidente em suspender a sessão extraordinária até quarta-feira, dia 7 de fevereiro, quando retornaremos à segunda sessão extraordinária no horário regimental. Uma boa noite a todos.